Olha a faixa salarial. Isso aqui é impressionante, ó. Vocês pediram e nós vamos fazer. Aliás, já faz um bom tempo aí que nós não fazemos react de vagas, né, Vanessa? Tempo, hein? Pois é. Só que dessa vez a gente vai fazer especificamente da empresa aí onde o CEO disse literalmente que os programadores não seriam mais necessários em 6 meses. Tá lembrado? E não é nenhum tipo de hate à empresa não, mas é só pra constar que se o CEO disse lá em 2025, também vale pra ela, né? Nós estamos aqui falando da dona do Cloud Code, uma das ferramentas que é mais utilizada atualmente pelos devs. E eu sei que você também está curioso, então fica aqui no vídeo com a gente. E nós estamos aqui no CDF Café, o nosso espaço para fofocas, mas melhor não, né? Vamos dizer, o nosso espaço para um cafezinho, para trocar aquela ideia sobre esse mundo da tecnologia. Aqui no Código Fonte TV a gente mostra código, discute sobre o mercado de trabalho, ensina sobre termos de tecnologias, mas nós gostamos também de uma conversa bem sincera. E se você curte o mundo da tecnologia, parabéns, você encontrou o seu lugar aqui no Código Fonte TV. Nós somos um casal de devs que desde 1996 acompanha tudo o que acontece nesse mundo e você é a nossa companhia. Todo mundo já devia conhecer a Anthropic. O Dario Amodei, que é o CEO da empresa, assim como o CEO da OpenAI, ele gosta de dar ali umas declarações sobre o futuro. Uma delas foi há um ano atrás, em março de 2025, dizendo que em até 6 meses os programadores não seriam mais necessários. Claro que isso assustou muita gente, mas a verdade, que você já deve ter percebido, né, é que isso não aconteceu, né? Alguns até dizem que não estamos nem a 6 meses ou a 12 meses de substituir o suporte ao cliente. Então, imagina os devs. E o que nós acompanhamos é que o mercado mudou, que existe aí um novo perfil de desenvolvedor que as empresas estão querendo. E quem ficar de fora vai perceber tarde que ser produtivo com o IA já é obrigação. E esse perfil está cobrando muito mais conhecimento sobre arquiteturas e engenharia de software, além de habilidade de integração com IA e agentes na prática. Isso sim está faltando. Pois é, existem novas formas e técnicas que devem ser utilizadas na geração de código e de forma realmente produtiva. Se você ainda não se sente preparado para esse momento, nós te indicamos fortemente que você conheça o MBA de Engenharia de Software com o IA da FullCycle. E nessa formação, você vai parar definitivamente de passar raiva tentando usar IA sem estratégia e vai aprender a criar fluxos de trabalho de forma realmente efetiva, para aí sim tirar todo o proveito dessas ferramentas. Você vai fazer uma espécie de test drive do seu aprendizado, porque você vai implementar e tomar as decisões técnicas em projetos reais, mas com feedback dos professores. Então aproveita que tem um link aqui para você conhecer esse MBA que é reconhecido pelo MEC. E o legal é que dá para conversar com o time da FullCycle e entender aí se você está no momento certo para esse MBA. Então aproveite essa oportunidade. Agora a gente tem que tirar o chapéu, né? Porque gostando ou não, o Cloud Code atualmente já é a ferramenta de IA mais utilizada por empresas de acordo com o Ramp AI Index de março. Empresas que contratam pela primeira vez IA já aderem às soluções da Anthropic ao invés de ir atrás aí da OpenAI. Olha isso, ó. E isso mudou exatamente, ó, em janeiro. Olha, mudou e surpreendeu, né? Porque a Anthropic vem numa subida louca ali, né? Isso aí é o conhecido num gráfico como boca de jacaré. E aqui mesmo, nesse ranking, ele diz, ó, a Anthropic agora vence cerca de 70% dos confrontos diretos contra a OpenAI entre empresas que compram serviços pela primeira vez. Agora, eu quero saber de você aí, tá? Se você já está utilizando o Cloud Code ao invés do Codex, por exemplo, para desenvolver, qual é a performance que você tem conseguido, se isso é melhor ou não. E a gente tem visto que a Anthropic, acho que nesse caso saiu na frente, né? É o que nós temos visto, viu? Pelo menos o relato, a nossa utilização aqui, o relato de vários outros devs realmente coloca o Cloud Code bem à frente dos outros em relação à performance e à qualidade das respostas, né? Mas daqui a pouco a gente vai ver as vagas e aí a gente vai tirar isso à prova. Agora, se você acompanha o Código-Fonte já há um tempo, você sabe que há muito tempo atrás a gente já tinha colocado isso, né? A Anthropic, ela saiu na frente nessa área e a gente até fez um vídeo comparando ela como a nova OpenAI. E ela não era nem tão conhecida. E foi a Amazon, na época, que estava até fazendo um primeiro aporte.
Ou seja, olha só o resultado que eles estão conseguindo agora. Agora, você quer ver uma outra evidência fortíssima do poder do Cloud Code? Olha, 4% de todos os commits públicos do GitHub já são produzidos pelo Cloud Code. E a projeção é de que até o final de 2026 esse número salte para 20%. Só para você entender melhor, a cada 25 códigos publicados na maior plataforma de código do mundo, um já é escrito por um agente autônomo. São mais ali de 135 mil commits por dia. Olha, e a gente vê também, nesse caso aqui, ó, se a gente olhar, botar mais de pertinho aqui, ó, em janeiro você vê um salto também Absurdo. gigante. Então, a Anthropic esse ano está realmente surreal. E se você está acompanhando os lançamentos deles, com várias melhorias, várias ferramentas novas, ferramenta de review, ferramenta de cowork, um N8N aí, o próprio Cloud Code toda semana com várias novidades. Então, a gente percebe que ela parece ser a ferramenta que nós aqui, de desenvolvedores, vamos continuar usando por muitos anos. Agora, ainda não existe, no caso das pull requests, um número sobre geração totalmente criado por agentes de IA. Mas a gente pode dizer que, com a influência da IA, aí sim já dá para cravar que a maioria de código que está entrando e os pull requests devem ser sim gerados já com o apoio ou alguma IA. Então isso não tem escapatória. Agora, com todo esse contexto que nós demos, a gente já pode ir mais a fundo nesse React para ver como é que a Anthropic está contratando devs nesse momento. Ou se não precisa mais contratar dev nenhum, porque foi o que o Dário falou lá atrás. Pois é. Se a gente olhar aqui na página da empresa, você vê que tem muitas posições abertas. Para a área de pesquisa, realmente com IA e engenharia, 61, não 61 vagas, tá? Mas 61 papéis ali, ou posições, né? Área de comunicação, tudo. Aqui, com certeza, aqui tem mais a parte de vendas, mas tem segurança, tem engenharia de software, de infraestrutura, então tem bastante. Agora, vamos ver especificamente algumas aqui, só para a gente entender que perfil e o quanto que eles estão pagando. Para esse primeiro aqui, eles estão contratando engenheiro de software especializado em iOS. Pelo que eu vi, também tem para Android, tá? Então eles separam, né? Pelo menos para essa plataforma, para mobile. Vamos ver o que eles precisam de responsabilidades. Projetar e implementar aplicativos iOS de ponta, desenvolver soluções inovadoras utilizando tecnologia de IA. Tudo bem, aí a gente já sabe. Otimiza o desempenho em todos os níveis de pilha. Aí eu traduzi aqui. A gente já viu, né? De tecnologia móvel. Então, seria stack de tecnologia mobile. Defenda as melhores práticas no desenvolvimento de dispositivos móveis. Atenção obsessiva aos detalhes e experiência do aplicativo. Contribuir para sistemas de back-end conforme necessário. Então, eles pedem mais de 7 anos de experiência em desenvolvimento iOS e proficiência com os recursos, complexidades mais recentes da plataforma móvel. Então, tem que saber Swift, UIKit, Swift UI e Frameworks iOS. Ainda pede prática com desenvolvimento full stack e familiaridade com tecnologias de back-end, porque não tem jeito, né? Você trabalha com um mobile, você acaba caindo junto ali no back-end. Né? Experiência de até 1 ano ali na criação de produtos de sucesso em ambiente em estágio inicial. Um histórico comprovado de lançamento de aplicativos móveis impactantes e com alta taxa de adoção. Ou seja, é para sênior já, né? Com certeza, né? Um histórico comprovado de lançamentos. Nossa, achei essa inovadora, esse pedido aí. Além disso, o ideal para eles é ter conhecimento de gráficos 3D, efeitos visuais, streaming de áudio e vídeo em dispositivos móveis. Até porque agora todas essas plataformas também utilizam, né, transmissão de áudio, né? Você conversa, tudo, né? Olha a faixa salarial. Isso aqui é impressionante. Para funções na área de vendas, o intervalo fornecido ali, né, de gasto, Para a função que significa o intervalo incluindo tanto as comissões, bônus de vendas, quanto o salário base anual. Entre 320 mil a 405 mil dólares anuais. Cara, que salário, hein? Que salário. A gente às vezes olha, não para essas outras empresas, mas empresas normais, vamos dizer assim, salário entre 80 mil dólares, 100 mil dólares. Para sênior, não é incomum encontrar trabalhando remoto, né? Sim. O que acontece? Eles têm um trabalho híbrido, mas eles pedem que pelo menos 25% seja em um dos escritórios deles. Então, eles têm aqui, eles até colocam, por exemplo, quando a gente entra aqui, eles
tem escritório em São Francisco, Nova York. Tem aqui um remotely... mas também tem que viagem tem que viajar. Necessária, eles já indicam, né? Então, de qualquer forma, a gente vê que geralmente é São Francisco e Nova York, tá? Uhum. Eu acho que eles têm escritório em outro lugar também, fora aqui. Tem em Londres também, ó, Canadá, mas não é todas as vagas que vão estar nesse lugar. Uhum. Então, nesse caso aqui, a pessoa, de alguma forma, vai ter que viajar. Mesmo que, se você tem interesse, né? Se você esteja aqui, vai ter que ir. Vai ter que ir pra lá. É bom que eles têm ali patrocínio de visto, ó. Eles patrocinam o visto. Exato, então, vão te dar uma ajuda se você estiver disposto a ir trabalhar lá, né? Porque tem que estar o 25% do tempo no escritório, eles te dão uma ajuda. Mas, até agora, eu vi isso como uma vaga, apesar de ter um saláriozão, trabalhar numa empresa de IA é uma vaga, vamos dizer, para dev. Normal. Para dev, para humanos, né? Uhum. Vamos dar uma olhada em outra, olha. Peguei aqui uma de engenheiro de software também, de equipe sênior, né? Mas para trabalhar com API. Todo mundo está vendo também que essas plataformas, parte de API dessas plataformas é fortíssima. É fortíssima e provavelmente é o que gera muito mais valor e faturamento para essas. Né? Me arrisco aqui a dizer que quem usa API, quem está conectado à API dessas plataformas, são muitas empresas, muitas startups e dependem completamente, às vezes, dessas plataformas. Eles fazem um wrapper dessas plataformas. Então, eu acho que é importante, né, ter gente de peso e de conhecimento para trabalhar com isso. Ele explica aqui um pouco do que é a API deles lá, né? Mas vamos ver aqui direto as responsabilidades. Ó, já olhei aqui de cara, tem mais de 12 anos de experiência em engenharia, um histórico claro, operando no nível staff ou senior staff, né? Aqui, ó, definir e direcionar a estratégia técnica de vários anos para API Cloud. Tá um pouco ruim aqui a tradução, tá? Usei IA também para traduzir, olha só. Definindo a direção em todo o núcleo da API, capacidade, conhecimento, distribuibilidade e agentes. Inventou essa palavra. Ficou assim, Identifique e lidere pessoalmente as iniciativas de engenharia de alta complexidade e maior impacto, abrangendo várias equipes. Servir como principal decisor técnico para as principais decisões arquitetônicas com um âmbito org-wide. Fazer parceria com a pesquisa, com research, deve ser, para avaliar e integrar recursos de fronteira, trabalhar com inferência e plataforma para entrega confiável em escala, colaborar em infraestrutura e salvaguardas para confiabilidade, segurança e implantação responsável. Então, olha só as stacks principais aí para trabalhar. Ó. Seriam idiomas que seriam languages, tá? Então, Python, TypeScript, Fast API e o React. Aqui tá Reaja. Ó, GCP de infra, Kubernetes, né, o Google Cloud Platform, Cloud Run, AWS e o Azure. Banco de dados, PostgreSQL, Vector Store e Firestore. Ferramentas, aí tem que Prometheus, Grafana, Datalog, e aí você vê. Também outra stack voltada para devs normais. Para humanos, né? Sim. Então, ele não está pedindo nenhuma proeficiência, por exemplo, Prompt Engineer, alguma coisa em Cloud nesse Code, sentido, em criação de agentes, trabalhar bem com agente. E ainda mais, olha só, tendo 12 anos de experiência, você vê, a experiência é como desenvolvedor. 12 anos atrás, a inteligência artificial existia de uma certa forma, mas nem de perto isso que está aqui, né? Então, é realmente experiência de dev. Então, já diz aqui nos comentários o que você acha. Aqui tem o valor do salário? Aqui não tem, né? Esse aqui tem, olha só. Saláriozão, olha só. Entre 405 mil a 485. Pois Óbvio, muitas responsabilidades também para se conseguir chegar nesse salário, né? Exato, mas dá para ficar bem de boa, assim, financeiramente com isso aqui. Ainda é que não dá para trabalhar daqui, né? Que a gente já viu que precisa estar por lá, mas é um bom salário, sem dúvida. Pois é. Então, trabalhar ali, ó, em São Francisco ou em Nova York, tá vendo? Preferência de localização. Mas, olha, tem muita gente querendo ir para lá, querendo trabalhar nessas empresas atualmente. Então, com certeza tem muito brasileiro, né? Já pleiteando e até trabalhando nessas empresas. E vamos mais uma aqui, agora um engenheiro de software também do Cloud Developer Platform. Então... Isso. E é um engenheiro de software full stack, tá? Então, a galera que não gosta de full stack, ó, eles precisam também. Vamos aqui direto para responsabilidades. Ó. Criar o front-end e o back-end para ajudar os desenvolvedores a trazer seus aplicativos para a produção. Parceria, né, com equipes parceiras garantem que novos recursos do produto sejam integrados ao console desenvolvedor de forma intuitiva. Então, é para trabalhar, assim, com a parte visual, provavelmente aqui, do Cloud Developer Platform. Tá vendo?
Use o Product Sense para propor e implementar melhorias na experiência do desenvolvedor e usar a API. Trabalhe com pesquisadores para entender novos recursos de modelo e projetar produtos exclusivos que ajudem os usuários a maximizar o uso da API da Anthropic. Ou seja, você vai trabalhar dentro da Anthropic criando produtos voltados para outros desenvolvedores, né? Que você vai estar ali na plataforma de desenvolvimento deles. Lembrando que a Anthropic tem vários produtos, tá? Existe o Cloud, aquele que todo mundo conhece, o Cloud Code, que aí tem CLI, tem extensão, tem de tudo. E essa conexão com a API e tem a própria interface dele também. Então, olha, esse cara aqui tem que ser muito bem pago também, tá? Porque vai trabalhar praticamente no ecossistema todo deles. Então, entre 7 e 10 anos de construção com software full stack, ter fortes habilidades de comunicação e empatia de usuário para entender as necessidades, especialistas em stacks modernas de desenvolvimento web, modernas, React, Next.js e etc. Vamos ver se agora eles começam a usar o VNext também, aí, da Cloudflare, né? Demonstrar uma forte mentalidade de produto e foco no desenvolvimento iterativo de produtos. Experiência na inicialização, a construção do produto do zero. Experiência na construção de APIs e produtos de desenvolvimento para desenvolvedores externos. Então, eles pedem, obviamente, muita responsabilidade, muita experiência, não é à toa, mas para você ver, eles colocam até algumas coisas de stack, mas o grande diferencial é saber construir produtos, né? Sim. E aí você vê, salário entre 320 a 405 mil dólares. Aí, nessas vagas que nós analisamos, todas elas você vê um nível de conhecimento alto, de responsabilidade alto, com um salário compatível também, né? Alto. E, obviamente, a gente olha aqui, olha só, você construirá as ferramentas para acelerar os desenvolvedores da ideia à implantação. Em particular, você ajudará a descobrir como aproveitar o cloud para melhorar o uso da API pelo desenvolvedor, como gerar e avaliar prompts. Você colaborará estreitamente com outras equipes de produto. Mas, analisando aqui, a gente não vê nada específico de... você precisa saber usar bem ferramentas de IA para gerar código. Óbvio que você vai utilizar. Claro que você vai utilizar o Cloud Code lá. A gente já viu também que lá internamente o próprio Cloud Code construindo usando o Cloud Code agora. Tá? Boa parte. Mas, de qualquer forma, eles precisam. Você olha aqui, eles precisam, cara, de muita gente humana ainda. Então, não está nessa fase, pelo menos não que o Dario Amodei disse, que a gente não precisa de pessoas para construir produtos, né? Bom, então, para concluir aqui, para a empresa que quer ali liderar ou já está liderando o desenvolvimento de código via agentes de inteligência artificial, a Anthropic ainda depende de quem? Dos desenvolvedores, e isso daí é fato, viu? Não adianta, não tem como discutir. Claro que em outro momento nós poderíamos até ali inferir que para alcançar o que ela já alcança, seria necessário ali um número muito maior de pessoas. Mas nós também não temos aí todas as informações para saber se essa conta toda vai fechar em algum momento. Pois é. Os investimentos nessas empresas, todo mundo já sabe, né? Já passaram da casa das centenas de bilhões de dólares. E apesar de tudo ter um clima de que tudo são flores, nós sabemos que há uma pressão hercúlea para essas plataformas gerarem resultado financeiro. Pois é, reza a lenda que a própria Anthropic está ali bancando bonito todo mundo que utiliza a sua própria ferramenta, né? Cheguei a ouvir algo do estilo de, para cada plano que existe de $200, o equivalente a tokens liberados chega a $5.000. Olha só o dumping que está sendo feito. E aí, diz aqui o que você acha dessas vagas. Se você gostou aqui, dá uma olhada depois no link, você vai ver especificamente todas as vagas, são muitas abertas, tá? Pensamos aqui só algumas para você ver. Diz aqui o que você acha e depois a gente pode fazer até de outras empresas dessas também, né? Sugere pra gente qual empresa você gostaria que a gente desse uma espiada e fizesse um react nas vagas. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Grande Até lá, abraço. tchau, tchau. Tchau.